Gravando. Oi pessoal, tudo bom? Você está assistindo o Meu Querido Brigadeiro e eu sou a Brenda Brigadeiros. Hoje nós estamos trazendo o primeiro vídeo de uma série de receitas de brigadeiro gourmet. Então, fica ligadinho aí que você vai se lambuzar com esse vídeo. Então, nós vamos começar falando sobre os ingredientes e os utensílios que a gente precisa para fazer um delicioso brigadeiro. Tudo que a gente vai utilizar, com certeza você tem aí na sua casa. Mas o que é bem importante é separar todos os utensílios e usar somente para fazer brigadeiro. Como minha avó sempre disse, panela que faz doce, só faz doce. Aqui então, eu vou mostrar para vocês a panela que eu utilizo para fazer os meus brigadeiros. O que é importante na panela? A panela ela precisa ser grossa, tá? Então aqui ela tem uma espessura mais ou menos, essa panela que eu utilizo, ela tem uma espessura mais ou menos de quase 5 milímetros, né? Meio centímetro. Brenda, preciso que a minha panela tenha 5 milímetros? Não, o que é importante? Que toda a parede da panela, fundo e parede, tenham essa mesma espessura. Você vai encontrar no mercado algumas panelas que têm o fundo bem grosso e a parede fina. Essas não são panelas boas para fazer brigadeiro porque o fundo aquece muito. Então não vai ter um cozimento uniforme da massa de brigadeiro, certo? Ela não precisa ser uma panela de antiaderente, tá? Ela pode ser uma panela de alumínio, ela pode ser uma panela de cerâmica, ela pode ter a cobertura que você encontrar, o que você tiver na sua casa, só que é importante mesmo que ela tenha essa espessura da parede. É que eu falei tudo que eu falo no curso, né? Uhum. Eu já tô tão acostumada a repetir esse. Outro utensílio que é bem importante são as colheres, tá? Eu utilizo essas colheres de silicone, gosto muito dessas que são com o cabo e a pá de silicone. Tem também no mercado, eu adoro essa, porque eu adoro Mickey, né? No mercado você vai encontrar essas que tem a pá de silicone e o cabo ou de madeira ou de plástico. Não aconselho muito utilizar, essa aqui eu tenho mais porque é do Mickey, para decorar. Mas porque acaba entrando, né, massa de brigadeiro aqui dentro dessa emenda. Entra água, entra sabão, a gente não consegue higienizar bem. O que eu aconselho mesmo é você ter esse tipo de espátula. E um outro utensílio que é bem importante para todo tipo de confeitaria, né, é uma balança, tá? Essa balança que eu estou utilizando é uma balança bem simples. É importante que seja uma balança digital, que você consegue ver com precisão quanto realmente você está colocando dos ingredientes na sua panela, né, na sua receita. A Brenda, eu só tenho balança de ponteiro. Tudo bem, pode ir utilizando por enquanto você não puder fazer esse investimento. Com certeza pela sua cidade, em algumas lojas especializadas de confeitaria, você vai encontrar uma balança como essa e ela tem um valor bem acessível. Então esses são os 3 utensílios que são de extrema importância para você iniciar a fazer brigadeiro. Depois nós vamos precisar de alguns recipientes, vamos precisar de facas, de outros tipos de utensílio que conforme você for fazendo, né, for adquirindo, você vai separando para as suas receitas de brigadeiro. Os ingredientes, vou começar a rir, a pessoa atrás da câmera ficar rindo, e aí como é que eu vou rir, né? Bom, pessoal, então agora nós vamos falar sobre os ingredientes. Nessa receita nós vamos estar fazendo meia receita em função do nosso fogãozinho aqui, que não é um fogão profissional, o fogão que eu tenho na minha casa, que você tem na sua casa. Mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou estar colocando a receita inteira para ficar mais fácil para você. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre os ingredientes que nós vamos utilizar nessa receita. Nós vamos fazer um brigadeiro ao leite, tá? Que esse é um brigadeiro básico que você vai poder depois utilizar a sua criatividade e criar diversos sabores. Então, nós vamos utilizar meia caixinha ou 200 gramas de leite condensado. Vamos utilizar 15 gramas de manteiga, tá? E aqui nós temos já nosso chocolatinho, que nós vamos utilizar 65 gramas de chocolate ao leite. Lembrando que no vídeo passado a gente falou sobre o chocolate nobre, né? Um chocolate de boa qualidade, certo? E vamos acrescentar então esses ingredientes todos na panela.
Então, nós vamos acrescentar o leite condensado, vamos acrescentar o chocolate e vamos acrescentar a manteiga. O importante é que o fogo esteja fogo baixo, você conhece o seu fogão, então você sabe como é que funciona mais ou menos o aquecimento, a temperatura do seu fogão. E nós vamos fazer o cozimento dessa massa sempre em fogo baixo. Depois que a gente liga a panela do brigadeiro, pode tocar o telefone, pode acontecer o que for, a gente não para de mexer mais. O ponto do brigadeiro, ele é bastante visual. Não existe um tempo padrão para a gente estar mexendo a massa. Isso vai variar conforme a sua panela e o seu fogo, a intensidade do seu fogo, né? Mesmo sendo fogo baixo. Mas ele varia mais ou menos de 10 a 15 minutos. Essa é uma massa de brigadeiro que a gente vai fazer brigadeiro boleado, brigadeiro de bolinha. Então, durante todo esse tempo você vai estar mexendo. Eu vou mostrar na panela como que é o ponto que eu controlo da massa do brigadeiro. Agora você vai mexendo sempre. Agora que a nossa massa de brigadeiro está pronta, que nós já colocamos no recipiente, o que eu utilizo para tampar? Eu utilizo esse rolo de saquinhos, né? Eu compro esse rolo de saquinhos e eu tampo a nossa massa de brigadeiro sempre encostando o plástico na massa, para que o vapor da massa não sue. Então o plástico vai ficar bem rente à massa e essa massa vai descansar por 24 horas em temperatura ambiente. Não precisa guardar na geladeira, só coloca num local que não pegue sol, num local fresco, né? E num local apropriado para armazenar o alimento, dentro de algum armário, bem protegido de insetos e poeira, tá? Pronto, 24 horas depois a nossa massa já está descansada e no ponto exato para a gente poder enrolar então. Então eu vou tirar aqui o plástico filme. Vocês notem, ó, que mesmo depois do descanso e como a gente encostou bem o saquinho plástico na massa, ele desgruda e não fica nenhum resíduo da massa de brigadeiro aqui colado no saquinho. Muitas pessoas me perguntam, Brenda, o que utilizar para umedecer as mãos, untar as mãos para enrolar o brigadeiro? Eu não utilizo manteiga, eu não utilizo nenhum tipo de gordura. Porque o que acontece? Quando a gente utiliza algum tipo de gordura, manteiga, enfim, margarina, para untar as mãos e enrolar o brigadeiro, essa gordura que fica em volta da bolinha de brigadeiro, ela ajuda no processo de açucarar o brigadeiro. Vai formar uma casquinha em volta do brigadeiro. Então o que eu utilizo? Eu utilizo água. Eu umedeço as minhas mãos com água, que ele desgruda super fácil, né, da nossa mão, vai grudar super fácil a cobertura e não vai formar essa casquinha e vai evitar que o nosso brigadeiro cristalize e açucare com facilidade.
Então eu vou fazendo as bolinhas. Se for preciso, enquanto eu tô enrolando, eu posso molhar mais um pouquinho as minhas mãos. E continuo enrolando. Para que os brigadeiros fiquem sempre do mesmo tamanho, eu posso utilizar sempre a mesma colher, a mesma medida da colher, ou utilizar uma balança e pesar bolinha por bolinha. Esse pelotine que nós vamos utilizar, a forminha que nós vamos utilizar, é o tamanho número 5. Ele é para o brigadeiro tamanho festa. É para um brigadeiro mais ou menos no tamanho de 15 gramas. A bolinha com 15 gramas. E mais o peso da cobertura quando a gente for enrolar. Ele vai ficar mais ou menos com 18 gramas. De 17 a 18 gramas. Com a cobertura. Aqui nós estamos utilizando uma cobertura de chocolate. Nós temos esse tipo de cobertura, nós temos hoje no mercado, tanto da marca importada belga, como de chocolate nacional. Esse que eu estou utilizando agora é de uma marca de chocolate nacional, porque toda essa receita nós fizemos com chocolate nacional. Mas também podemos substituir por chocolate belga, que é um chocolate bastante utilizado, né, nos brigadeiros gourmet e que fica delicioso também. A pessoa vai fazendo e vai babando, né? Louca pra comer. Bom, agora que os seus brigadeiros estão prontos, lindos, você vai apresentar na sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos, uma boleira linda como esta, ou vai presentear alguém, fazer uma entrega para o seu cliente, já que o seu negócio já começou, você já está ganhando dinheiro com brigadeiro. E eu trouxe para vocês uma opção da Linda Embalagem, que é uma empresa que tem um site, é uma venda online de embalagens de doces. E você que é meu seguidor tem 20% de desconto nas compras lá no site. Depois aqui embaixo na descrição eu vou colocar o código promocional para você estar comprando as embalagens com eles. Eu adoro essa caixinha que tem essa borda, porque eu acho que ela fica super charmosa, super elegante. No site da Linda Embalagem você também encontra essas forminhas transparentes de acetato, que eu acho que fica super charmoso também o brigadeiro, dá um acabamento bem especial. Essa caixinha que eu estou utilizando é para 12 unidades, 12 brigadeiros, mas lá tem várias opções de tamanho. Receita? Que tal agora aprender ela de uma maneira mais cremosa? Fica aí que logo mais vem o segundo vídeo dessa série. Mas não te esquece de se inscrever no nosso canal, porque assim o YouTube vai entender que você está bem interessado nas nossas dicas. Curte esse vídeo, compartilha para espalhar bastante gostosura por aí e até